Olá, meu nome é Matheus Henrique, eu sou professor de História Geral no PVS. Graças à quarentena e à pandemia, nossas aulas presenciais foram canceladas, mas nós, os professores do PVS e a coordenação, decidimos que a gente teria que contribuir de alguma forma para vocês não ficarem prejudicados. Então decidimos gravar vídeos. Cada professor iria gravar um vídeo falando sobre algum dos conteúdos que a gente iria trabalhar presencialmente em sala de aula, mas não pode. Então, utilizem esses vídeos de uma forma de vocês estudarem e pensarem no vestibular. Eu fiquei encarregado de falar um pouco sobre os mitos gregos e a sua criação e a sua relação com os gregos, e em particular a guerra de Troia. Então, bora lá. A primeira coisa que a gente precisa pensar é o que é um mito. Um mito nada mais é do que uma espécie, uma narrativa extremamente simbólica atrelada à cultura de um povo. E ela serve para explicar determinados aspectos da cultura desse povo ou aspectos da vida do homem, nós, por assim dizer, assim como também trazer mensagens e reflexões importantes para aquela sociedade, mas que muitas vezes também são reflexões importantes para nós, para as outras sociedades, e mesmo nos nossos tempos atuais. Agora, você pode pensar, como assim explicar determinados aspectos da sociedade, da vida, etc. Um exemplo que a gente tem, por exemplo, que eu posso dar agora, é da Caixa de Pandora. O mito da Caixa de Pandora serve tanto para explicar a origem da mulher, como também explicar a origem dos males do mundo. Nesse mito, nessa história, Zeus presenteia Prometeu, o irmão de Prometeu, com Pandora, uma mulher. Seria uma forma dele se vingar de Prometeu, que tinha roubado o conhecimento fogo dos homens. Zeus queria se vingar. Então ele dá Pandora, o irmão de Prometeus, e com ela uma caixa. E ele disse: não abre essa caixa. Só que essa caixa, mesmo que você não sabe, ela continha todos os males do mundo. No final da história, Pandora acaba abrindo a caixa e liberando no mundo os males, todos os males, para afetar o homem, e Prometeu no caso também. Ou seja, ele acaba conseguindo a sua vingança. E a última coisa que sai da caixa, aí é questão de interpretação, seria uma coisa boa ou ruim, é a esperança, que é colocada lá como se fosse uma coisa boa ou ruim, dependendo do seu ponto de vista. Que a gente pode até discutir isso em outras aulas, mas isso gera várias reflexões com questão da curiosidade, da função da mulher em uma sociedade, com as pessoas, a relação do homem com o divino. Você pode tirar várias reflexões só sobre essa história. E ela serve para explicar para aquela sociedade naquela época o porquê de existir essas coisas. E para nós, explica um pouco do que era a mentalidade grega em relação a esses aspectos também. Mas, continuando. Um dos principais mitos gregos que é passado adiante e ainda nos afeta, por assim dizer, é o da Guerra de Troia. Diferente do mito da Caixa de Pandora, que é completamente inventado, o mito da Guerra de Troia, a narração da Guerra de Troia, ela não é completamente inventada. Ela é baseada em um conflito que realmente aconteceu, realmente existiu, com a cidade que nós sabemos que existiu, que foi a cidade de Troia. A questão é, quando Homero, que foi o indivíduo que escreveu a Ilíada, que é onde contém a narração dos eventos de Troia, ele escreveu
a Ilíada, 800 a.C. Já se acredita, pelas questões arqueológicas e históricas, que a cidade, a guerra de Troia, aconteceu entre 1100 e 1200 a.C. Ou seja, o cara, ele escreveu sobre a guerra de Troia 400 anos depois de ela ter acontecido. Mas antes dele escrever sobre isso, esse mito, essa história, essa narração da guerra de Troia, ela era contada de forma oral. Avô passava para neto, pai passava para filho e assim por diante. Ele decidiu escrever para dar uma consistência à história, porque quando isso acontece bastante, quando é uma questão de uma história oral, ela é alterada com o tempo. Diferentes pessoas vão contar a história de diferentes formas. E aspectos da história vão se perdendo e vão se modificando com o tempo. É que nem aquela brincadeirinha do telefone sem fio, você já deve ter feito. Mas, qual o valor desse mito? O que é esse mito, primeiramente falando? O que foi a Guerra de Troia? Basicamente, segundo a Ilíada, ele tem um aspecto tanto mitológico quanto político, o conflito. No aspecto mitológico, a gente vai pensar o quê? Pensar na relação dos deuses com o homem. E no aspecto político, as questões de domínio, de reis e conflitos, etc. Para poder a gente entender a relação especial que os gregos têm com o mito de Troia, é preciso primeiro entender o que é o mito de Troia. Basicamente é uma história de um conflito. É um conflito que vai começar porque Paris, que era um príncipe troiano, se apaixona por Helena, que era prometida a Menelau, o rei de Esparta. Nesse período da história grega, os gregos ainda não eram gregos, entre aspas. Eles eram os antepassados gregos, que eram os arqueus, e eles não eram um povo unido. Eles haviam vários reinos, vários reis, o maior de todos sendo Agamenon, que seu irmão Menelau era o rei de Esparta, a qual Helena foi prometido. Ele era para ser o marido de Helena. Paris rouba ela. E por causa disso é que vai acontecer a guerra. Ou seja, por causa do amor entre duas pessoas e tal, uma guerra vai acontecer. E se acaba passando quase 10 anos de ser essa guerra, até que finalmente os gregos têm a brilhante ideia de fazer o cavalo de Troia, que seria basicamente um cavalo gigante de madeira, e dentro deles se esconderiam vários soldados gregos. Seria um presente para Troia, mostrando que eles tinham desistido da guerra. Os troianos pegam um cavalo, levam para dentro dessas muralhas, festejam. Quando anoitece, depois que eles tinham festejado, os gregos saem do cavalo, abrem os portões e matam todo mundo, tomam a cidade. Por isso que a gente tem aquela referência até hoje de presente de grego, cavalo de Troia, etc. Existe mais na história, existem aspectos da mitologia grega, dos deuses, da intervenção dos deuses, tem heróis e outras pessoas, outras tramas acontecendo, como de Aquiles, Heitor, etc. Mas esse é o geral da história. E por que isso é tão importante para os gregos, para a cultura grega? Eu falei na primeira aula, acho que os outros professores já não têm explicado, como os gregos eles têm uma noção de superioridade perante outros. Eles são, como eles eram, extremamente xenofóbicos. A própria palavra xenofobia é uma palavra grega que vem deles, que é basicamente xeno, significa estranho, fobia, medo do estranho, medo do estrangeiro, medo do que vem de fora, medo do desconhecido. Ou seja, os gregos não só tinham medo dos estrangeiros, como se eles se achavam melhores que os estrangeiros. E a história, o mito da Guerra de Troia é excelente para trazer isso à tona, para mostrar essa superioridade grega. Porque Troia era uma superpotência.
era um grande inimigo para os gregos. E graças à sua superioridade, sua inteligência, eles conseguem derrotar esse inimigo. Eles conseguem se tornar... eles conseguem superar esse desafio e ficar mais poderosos. Isso é uma coisa que enche um grego de orgulho. Isso é uma coisa que vai trazer um aspecto cultural grego importantíssimo. É essa visão grega de superioridade, que não vai parar só nos gregos. Você vai ter, por exemplo, outras culturas de outros países vão utilizar esse mito também, como, por exemplo, Alexandre o Grande e a sua dominação na Pérsia. Alexandre o Grande vai se inspirar muito na Ilíada, ou seja, no conflito de Troia, para poder se colocar como superiores aos outros povos. Na visão de Alexandre, por exemplo, se os gregos são tão poderosos, são tão superiores aos outros, por que não dominamos as coisas? Por que não dominamos o mundo? Que interessante, não? E os romanos, por exemplo, também, com a Eneida, eles vão tentar resgatar essa questão do mito de Troia, como eles sendo descendentes dos troianos, para mostrar como eles eram um povo forte, incrível, para se colocar como melhores perante os outros. Agora, vamos pensar na relação desse mito para nós, nossa sociedade, para nossa cultura. Um dos filmes que eu recomendei, aliás, acho que os professores devem ter recomendado, e é interessante para você assistir, para pensar sobre o próprio mito da Guerra de Troia, é o filme Troia. A primeira coisa que você tem que pensar sobre a relação entre a Ilíada e o filme é quão diferente essas duas narrativas são. E o porquê. Quando eu falei sobre a questão da história oral, de como ela é passada e como ela se modifica, uma das coisas que a gente percebe o porquê disso é porque diferentes pessoas, diferentes visões vão ter aquela história com uma diferente vertente. Que é o que a gente vê, por exemplo, com o filme Troia, o mais recente que a gente tem. No filme Troia, a primeira coisa que eles cortam no filme é a questão dos deuses, a questão mitológica. O filme é colocado como se fosse um evento real, tirando a questão da mitologia e mais a questão do conflito, a questão política dessa questão. Helena não é a guerra em si nesse filme, não é por causa de Helena. Não. Helena é um pretexto. Agamenon queria conquistar tudo, queria ser o rei de todos, mas Troia estava no caminho. E o rapto de Helena, por assim dizer, é só um pretexto para justificar a guerra. Mas o motivo da guerra era um motivo político-econômico. Outro aspecto de como os personagens são tratados no filme de Troia. Eles tentam colocar eles de uma forma menos mitológica, mais realista, mas trazendo eles para os preceitos e princípios da nossa sociedade moderna, nossas visões. Aquiles, por exemplo, ele é um herói, e ele é um herói mitológico. Ele é um super guerreiro e ele é basicamente tudo aquilo que representa o grande guerreiro da cultura grega. Mas ele não representa a nossa visão da nossa sociedade de um herói. Então, o filme ele tem que alterar isso. Na Ilíada, Aquiles ele tem um amante, Pátroclo, se eu não me engano. No filme é amigo. No filme, ele invade um templo com seus homens, pega uma sacerdotisa e não a estupra. Ele leva pra sua tenda, conversa com ela acaba se apaixonando por ele
e aí eles têm relações. Tudo isso para mostrar o quê? Que ele é, na nossa visão, um herói. Ele não é um cara que machuca mulheres, ele é viril, ele luta, então ele é viril, ele tem mulheres que estão com ele o tempo todo, ele não se relaciona com outros homens. Sendo que esse é o contrário da própria cultura grega, mas é a nossa visão. É uma visão da nossa sociedade atual. Então isso é alterado para conter com aquelas visões. O cinema americano, a visão americana de história, ela é mais pé no chão na forma como ela conta as coisas e tal. O místico, é meio que colocado de lado, ou quando é colocado ele tem que ser bem explicado, ele tem que ter embasado, coisa do tipo, quando não é o caso oriental, por exemplo. Então por isso os aspectos mais fantásticos da história são eliminados. O cerco não dura 10 anos. Aquiles não é um imortal guerreiro fantástico. Isso é colocado de lado para se ter uma visão mais crua dos detalhes, mais modificados para a visão ocidental. Aquiles também, por exemplo, é um guerreiro questionador. É um indivíduo que compreende seu aspecto de guerreiro naquela sociedade e contradiz as falas de Agamenon, os motivos de Agamenon. Ele entende que Agamenon está ali só por causa política e poder, e ele vai contra o Agamenon, algo que não acontece na Ilíada. Enfim, você percebe a clara modificação de um para o outro para se ver na nossa sociedade. Eu acho que com isso já dá uma boa discussão para vocês pensarem em questões. Vocês podem estudar mais a fundo, assistirem um filme, leiam um resumo da Ilíada, ou leiam um livro mesmo, que você provavelmente tem tempo nessa quarentena, para pensar um pouco mais sobre isso. E quando a gente voltar, a gente pode discutir melhor isso. Se vocês quiserem deixarem, fazerem perguntas ou coisas do tipo, nós, os professores e a coordenação de história, vamos responder as suas perguntas. Então é basicamente isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu não sou lá muito inteirado em fazer vídeo, coisa do tipo. Essa foi a primeira vez que eu faço um vídeo desse tipo. Eu espero que tenha sido informativo e que vocês possam tirar alguma coisa, um proveito sobre isso.